O episódio 10 de Robin Hood entrega um final forte. Não é um final de glória, não é um final de vitória fácil, mas é um fechamento consistente, que organiza o mundo, derruba um inimigo central e deixa claro que a história não terminou. Ela apenas mudou de fase. A série acerta ao tratar esse último capítulo como uma transição. Um jogo se fecha, outro começa. O conflito não é mais local, a guerra não é mais só simbólica, e o poder ele passa a operar de forma mais aberta, fria e política. Tudo ao redor do Robin se move. E é aqui que está o ponto mais interessante desse final de temporada. O mundo muda, os personagens ao redor cruzam linhas, tomam decisões definitivas e pagam preços reais. O Robin, por sua vez, avança como um estrategista, mas ele ainda não fecha a sua transformação como lenda. Isso não invalida o episódio, mas define o tipo de história que a série está contando. E eu quero partir desse final para discutir o que a série acerta, onde ela segura e como o episódio 10 fecha uma etapa importante, ao mesmo tempo em que abre um novo jogo. O episódio 10 começa com uma imagem muito simples, mas carregada de sentido. Robin diante das cinzas de sua vila. Em vez de um herói erguido sobre ruínas inimigas, o que a gente vê é um líder obrigado a encarar o custo da guerra. O sonho com o Eric, né, o guerreiro que lutou até o fim, aparece como uma cobrança simbólica. A lenda surge como uma pergunta: até onde é possível ir quando tudo ao redor já foi queimado? O episódio deixa claro, e bem cedo, que a ameaça agora é mais concreta. O que se aproxima de Sherwood não é só uma resposta esporádica, é um ataque organizado, pensado para encerrar a rebelião de uma vez por todas. O Guy de Gisborne representa esse novo estágio do conflito. Para ele, a questão já não é controle, é a extinção. A floresta precisa ser limpa e os saxões precisam desaparecer, e qualquer custo é aceitável. Essa mudança de escala é fundamental para a gente entender esse episódio. Até aqui, a rebelião existia como um incômodo, como um problema local. Agora ela passa a ser tratada como se fosse uma guerra. O xerife, ele, de forma mais contida, percebe esse risco. Ele entende que um ataque desse tamanho ele não vai apenas destruir a rebelião, mas vai desorganizar toda a região. E a diferença entre ele e o Gui já está posta aqui, tá? Um pensa em sobrevivência política e o outro quer saber de aniquilação. Esse descompasso é o que torna o conflito mais perigoso e prepara esse terreno para as decisões que vão vir adiante. E é a partir dessa ameaça concreta que o contraplano ganha forma, né? Em vez de esperar o cerco se fechar em Sherwood, o Robin antecipa o movimento, desloca o conflito. E Nottingham, então, se torna um alvo, mas mais como uma distração. Enquanto que o exército avança para a floresta, os fora da lei planejam tomar a cidade, que vai confundir e acabar dividindo as forças, ganhando tempo para que eles possam se reorganizar melhor. Esse movimento mostra um Robin mais atento ao tabuleiro. Ele já pensa em logística, em desorganização do inimigo. É um avanço claro em relação ao início da temporada. Diante de um ataque organizado e da incerteza sobre quando ele vai acontecer, alguém precisa descobrir o tempo e a direção do movimento do Gui. E esse alguém só podia ser ela, né? A Marion, a única que ainda tem acesso direto ao Huntington, a única que consegue entrar na casa do inimigo sem levantar alarme. E a única que sabe usar o jogo da culpa, do perdão, da aparência para atrair informações. Ela vai usar tudo aquilo que ela aprendeu lá na corte, aqui contra o próprio pai. Sem saber quando o ataque vem, qualquer plano de defesa ou desvio fica frágil. O contraplano de Robin depende desse dado. O que torna essa escolha mais dura é que a Marion sabe do risco. Voltar para casa do pai significa se expor a um poder que ela já entendeu como violento e imprevisível. Ainda assim, ela vai. Usa o discurso do arrependimento, assume culpa, submissão, tudo para fazer o plano funcionar. E a informação chega a Sherwood, e o contraplano se torna então viável. Mas o preço vem imediatamente. Ao perceber que os seus planos foram vazados, o Hunt então age por orgulho e controle, não como um estrategista, né? Ele captura a Marion e transforma ela em exemplo. Porém, ele ainda acaba informando o Gui sobre o vazamento do plano. Isso faz sentido dentro da ideia do personagem. Ele é egocêntrico e ele não ia aceitar ser o culpado pelo fracasso de algo que já estava em movimento. Então ele preferiu fingir que nada estava acontecendo. E se esse tipo de leitura de série mais atenta faz sentido para você, então deixa o seu like aqui e me diz nos comentários como esse final de série te impactou. Isso ajuda esse vídeo a chegar a quem também quer discutir Robin Hood num nível mais elevado. E a batalha é um momento em que todas essas escolhas se encontram em campo. O plano funciona,
na ideia central. Enquanto o exército avança para Sherwood, Nottingham é tomada com rapidez, gerando grande confusão e dividindo as forças, o que acaba quebrando a leitura do inimigo. O objetivo é desorganizar, ganhar tempo e obrigar o adversário a reagir. O problema é que a execução desse confronto escolhe mais o impacto visual do que a coerência do combate. A batalha oscila entre ataque urbano, escaramuças isoladas e a defesa de castelo, sem ter aqui uma lógica militar clara que una tudo isso. Para quem olha com mais atenção, fica a sensação de que faltou uma mão mais especializada em conflitos medievais, alguém para organizar espaço, ritmo e função de cada movimento. Ainda assim, existem momentos que funcionam muito bem. A defesa de Nottingham pelos arqueiros é uma delas. A cidade fechada, os corredores apertados, né? A tensão é constante. Tudo isso cria um sentido real de cerco, mesmo com as limitações de coerência e de orçamento. A guerra acontece mais como um tipo de caos do que como estratégia perfeita. E isso combina com o estágio desse conflito. É nesse contexto que fica mais claro o tipo de personagem que cada um se tornou, né? O Guy, ele entra na batalha como pensando apenas em força bruta, né? Sem leitura política, sem preocupação com o depois. Para ele, a solução continua sendo mata todo mundo! o xerife, por outro lado, observa, calcula e espera. Ele entende que a guerra também é narrativa e que vencer em campo aberto pode ser menos importante do que controlar o resultado final. A traição do xerife acontece no momento mais frágil do conflito, quando a batalha já cobrou seu preço e o caos abriu espaço para decisões mais, vamos dizer assim, definitivas. Ao eliminar o Guy, o xerife age com uma frieza e uma oportunidade que é ímpar nele. Ele escolhe quem cai e ao mesmo tempo escolhe o que sobra da história, quem conta, né? O ato é rápido, fechado, executado longe dos olhos do campo de batalha. A morte do Guy serve a um propósito bem claro: encerrar um problema e controlar a narrativa do que aconteceu ali. Com todos os envolvidos eliminados, a responsabilidade pode ser redirecionada e a culpa pode ser reescrita. E o resultado final passa a ter um único autor, o próprio xerife. Essa traição sela o tom do final da temporada. O conflito deixa de ser apenas uma disputa armada e passa a ser um jogo de versões, de poder e de sobrevivência política. O inimigo cai, mas o sistema se ajusta para continuar operando. O confronto com Huntington fecha um dos arcos mais antigos da temporada. Aqui, esse conflito deixa de ser estratégico e político e se torna uma questão de sobrevivência imediata. O Huntington já perdeu o controle da situação, mas se agarra ao único poder que ainda lhe resta, né? Decidir quem vive e quem morre dentro da própria casa. A Mary entende isso antes de qualquer outro, e ao pedir ajuda ao irmão e fugir, ela age com a clareza de quem sabe que permanecer significa morrer. Quando o confronto final acontece, não tem espaço para negociação ou reconciliação. O que está em jogo é a continuidade da vida dela. A luta entre o Robin e o Huntington carrega esse peso. O Huntington se mostra resistente, bruto e preso a essa ideia de autoridade que já está desmoronando, né? O Robin, por sua vez, ele entra nesse conflito empurrado pela urgência, pelo tempo curto e pela necessidade de salvar a Marion. O embate se arrasta até que a decisão final acaba mudando de mãos. E o Robin, novamente, não suja as mãos, vamos dizer assim. O golpe da Marion encerra o arco de forma definitiva. O ato é bem seco, né, direto e não tem nada de glória. Trata-se de sobrevivência, de cortar o passado, de ruptura, né, uma irreversibilidade. A partir desse momento, a Marion deixa de ter qualquer caminho de retorno à ordem anterior e o preço é alto, mas ele é pago por inteiro. Esse desfecho cria um contraste importante dentro do episódio. Enquanto a Marion fecha o seu arco com uma decisão definitiva, o Robin segue evitando esse mesmo tipo de corte em relação à própria identidade. O mundo muda, alguns arcos se encerram, mas a lenda ainda segue em construção. O arco da Priscila fecha o episódio com um olhar diferente sobre poder. Enquanto guerra se resolve no campo, a política continua operando em silêncio. O convento, que à primeira vista parece uma forma de punição, se revela como outra coisa, tá? Mais contenção. A Priscila entende isso e com rapidez, tá? A instituição religiosa oferece abrigo, mas exige silêncio e mobilidade. Ao tentar negociar sua saída, a Priscila mostra que já compreende o funcionamento desse jogo. A confissão ao bispo, a pressão velada, a tentativa de usar essa informação como uma moeda de troca, revela ali a personagem que aprendeu a se mover dentro desses limites. E o fracasso da fuga não desarma ela não, né? Ela apenas muda o terreno de ação.
A carta que ela envia ao rei é o verdadeiro fechamento do arco. Aqui a Priscila deixa claro que a sua história ainda está em andamento. Mesmo contida, mesmo vigiada, ela segue como uma agente do caos. O poder que ela passa a exercer é diferente do poder da espada ou do exército. É um poder de informação, de intriga, de tempo. Esse movimento final funciona como um gancho para o futuro da série. A guerra pode ter encerrado neste momento, mas o jogo político segue aberto. A Priscila se torna o elo entre o que aconteceu e o que ainda pode vir a acontecer. E isso fecha o episódio com a ideia de que, mesmo quando a batalha termina, o conflito continua se reorganizando em outros níveis. Não temos ainda certeza da segunda temporada. Se terminar por aqui, beleza, é uma história que foi contada. Porém, ela deixa esse cliffhanger que pode ir muito para frente. E claro, temos também depois o movimento do Robin e da Megan falando com a rainha, que também deixou um espaço para a segunda temporada. O episódio 10 entrega esse fechamento sólido para a primeira temporada. Ele organiza o tabuleiro, derruba um inimigo central, redistribui poder e deixa claro que a história avança para esse novo estágio. A guerra local ela se encerra, mas o conflito maior se apresenta de forma mais nítida, mais política e mais perigosa. Agora o rei pode aparecer e isso eleva a situação. A série acerta ao tratar esse final como transição, né? O Robin amadureceu como estrategista, o mundo ao redor se torna mais hostil e os personagens secundários eles fecham arcos com decisões definitivas. A Megan corta qualquer caminho de retorno aqui ao passado, né? O xerife consolida sua posição e a Priscila entra de vez nesse jogo de intrigas. O poder muda de mãos, mas continua sendo poder. Onde o episódio segura é justamente no centro da lenda, né? O Robin avança, aprende, calcula, lidera, mas a transformação simbólica ainda segue em construção. Isso não enfraquece o final, né? Mas define essa escolha de narrativa. A série prefere que a lenda nasça aos poucos, sob pressão contínua, em vez de ser revelada nesse único ato como fechamento da temporada. O episódio funciona, entrega consequência, movimento e direção. Como preparação para o futuro, ele levanta questões centrais, que, por exemplo, até onde essa história vai permitir que o Robin adie essa ruptura definitiva entre o homem e lenda. Se a série teve coragem para endurecer o mundo, radicalizar o poder, fechar arcos sem, né, conforto, a expectativa agora é que tenha a mesma coragem com o protagonista. O jogo mudou, o tabuleiro está montado, a próxima temporada, esperamos que aconteça, vai dizer se o Robin continua sendo um líder em formação ou se finalmente ele aceita o peso completo da lenda que o mundo já começou a cobrar. Lembrando que o pessoal se dispersou agora no final do episódio. Então a próxima temporada tem que começar com isso. Ah, e o Robin finalmente começou a dar aos pobres parte daquilo que ele saqueou. Lembra que no final ele fala pro Tuck, né, distribua aos pobres, tá falando das riquezas que ele pegou lá do Conde. E agora eu quero saber de você, o que esse final te passou? Você acha que a série acertou em fechar essa etapa desse jeito, ou ficou essa sensação de que algumas coisas ainda poderiam ter ido a um passo além? Se essa conversa faz sentido para você, vale se inscrever aqui no canal, tá? Para continuar acompanhando essas análises com calma, sem pressa, muito bem estruturadas e pensadas. Se você quiser apoiar o Nerd Sword de forma mais próxima, o clube de membros está aberto. Isso ajuda a manter esse espaço de discussão vivo e regular. Forte abraço e se cuide.